tive uma sensação, eu falei assim, pô, cara, eu tô ansioso. Só que a maioria das pessoas para aí, pô, eu tô ansioso. E aí nunca consegue melhorar da ansiedade, por quê? Não vai pro terceiro nível. Se a maioria das pessoas fizesse isso, a gente teria menos depressão, teria menos ansiedade, teria menos briga, teria menos tudo no nosso mundo, sabe? Prazer, eu sou Danley, sou médico, tá? E aqui nesse canal a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, tá? Então a gente traz diversas áreas aí para tentar te ajudar a crescer. Se você quer crescer, você já é da comunidade, já faz parte daqui, já acompanha os vídeos, já deixa o like aí, o like raiz, tá? Quem não é, quem tá chegando aqui agora, aguenta um pouquinho aí, você vai gostar do conteúdo e no final você dá o curtir lá pra gente, tá? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante se você quer crescer na vida, em qualquer área, no que quer que você for fazer, que é inteligência emocional, cara. Como assim, Darley? Inteligência emocional. Você tem que entender que como é que você vai fazer para resolver os problemas sem sair do prumo, sabe? Sem ficar estressado, sem quebrar tudo. A inteligência emocional ela te ajuda nisso. Cara, se você parar para entender o que é inteligência emocional e como que ela é crucial para a gente hoje em dia, você vai entender que se você quer crescer, você quer ser grande, você quer ter bons relacionamentos, você quer ter um namoro bom, um casamento bom, quer ter bons negócios, você precisa ter controle emocional, cara. Por quê, Darley? Se você for olhar os grandes CEOs aí da Apple, da Microsoft, todos os caras, eles têm inteligência emocional, eles sabem lidar com as emoções, com os sentimentos, coisa que a maioria das pessoas não sabe, entende? Por quê, Darley? Porque eles lidam com grandes quantias de dinheiro e na maioria das vezes eles têm muitas dívidas. Quando você tem dívida, cara, você tem que ter uma cabeça muito fria para você deitar no travesseiro e dormir à noite tranquilo, sabe? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do jeito que eu vou ensinar aqui, porque é uma coisa que vai ser bem prática, sabe? Eu vou te mostrar como é que você faz para usar isso a seu favor, tá? Então, eu posso dar vários exemplos aqui. Um deles seria, por exemplo, a minha faculdade. Sempre que eu estou na faculdade, cara, às vezes aparece, pelo menos enquanto eu estava, né? Agora eu sou formado, a gente ia atender pacientes no pronto-socorro, aquela correria e tal. E chega um paciente infartando, e chega um paciente que foi atropelado, e chega um paciente que está com gripe, dor de barriga, e todo mundo estressado, querendo ser atendido rápido, e você tentando fazer o máximo que você consegue com o que você tem naquele sistema. Você fala assim, cara, eu preciso respirar. Eu preciso respirar. E muitas das vezes eu já tive que fazer isso. Tive que parar, tive que respirar para falar assim, deixa eu fazer o que eu sei fazer de melhor. Por quê? Porque na maioria das vezes os pacientes eles chegam estressados e aí eles te culpam por uma coisa que é problema do sistema. Isso eu estou dando um exemplo da medicina, mas eu posso trazer para qualquer área, sabe? E aí o que você acaba tendo que fazer, né? Você acaba tendo que dar o seu melhor, respirar, mesmo no meio daquele caos. E vou ser sincero com vocês, cara. Já chegou paciente para mim que eu falava assim, cara, dá vontade de atender esse cara. Não dá vontade. Só que eu respirava, cara, eu tenho que entender que esse cara ele tem um problema. E por que eu estou estressado? Não é por causa desse cara, é por causa de tudo que está acontecendo. Então eu preciso mudar minha cabeça. E aí depois que eu fazia isso, cara, eu conseguia voltar no consultório e atender bem o paciente. No final o paciente virar assim, caraca, essa foi uma das melhores consultas que eu já tive. Então assim, você traz isso para qualquer área, no meu relacionamento, cara. Cada dia é uma construção com minha namorada, sabe? É uma questão de melhorar em relação à inteligência emocional, como a gente lida com os problemas uns dos outros, como eu lido com os problemas dela e como ela lida com os meus problemas, sabe? E como a gente faz para não chutar tudo pro ar e acabar fazendo uma besteira aí sem necessidade. Porque as pessoas que não têm inteligência emocional, elas tomam decisões no momento que não deveriam tomar. Qual momento é esse? O momento em que ela está estressada, está tomada por emoções. Ou seja, ela devia racionalizar. Então você tem que entender que inteligência emocional ela tem 3 níveis. Quando você vai olhar neurociência, assim, né? Eu gosto muito de neurociência, estudo isso. Estava lendo sobre isso já faz tempo, já tem mais de ano já, e decidi trazer aqui para vocês o que vocês precisam entender, quais são esses 3 níveis de inteligência emocional que a gente tem. O primeiro nível, a maioria das pessoas entende, que é quando você chega e fala assim, opa, peraí, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Sabe aquele momento que você identifica que você tá, sei lá, ou você às vezes não sabe ainda que tá triste, não sabe ainda que tá chateado, não sabe que tá estressado, mas você fala assim, cara, tem alguma coisa estranha aqui dentro.
não sei identificar, mas eu não estou igual geralmente eu estou. Todas as pessoas chegam nesse nível, tá? Isso aí é o primeiro nível, o nível mais básico que você tem de inteligência emocional, que é reconhecer os estímulos que vêm de fora, né? Quando alguém te agride, quando alguém fala alto com você, quando tem uma situação que não te agrada, e etc. Quando você é reprovado, você fracassa em alguma coisa, sabe? Só que a partir daí começa a entrar o segundo nível, que é o nível que as pessoas que têm inteligência emocional já começam a reconhecer. Por exemplo, estou sentindo algo ruim, cara, mas o que é isso? É o momento que você identifica qual o sentimento que você está tendo. Isso que eu estou tendo é uma raiva. Pô, cara, eu estou tendo raiva. Mas eu estou tendo raiva por quê? Entendeu? Ah, não sei, mas eu estou tendo raiva. Pô, isso aqui que eu estou sentindo. Cara, eu acho que isso aqui é tristeza, depressão ou angústia, porque alguma coisa está fora do meu controle. Esse é o segundo nível de inteligência emocional, que é o nível que você interpreta no seu lóbulo da ínsula aqui, bem na lateral do cérebro, né? Bem na lateral da sua cabeça aqui, você identifica e você fala assim, cara, então é isso que eu estou sentindo. Agora eu entendi. Pô, aconteceu alguma coisa, isso desencadeou em mim uma sensação e eu identifiquei essa sensação como esse sentimento aqui. Beleza, cheguei no segundo nível. Só que qual que é o problema? A maioria das pessoas para aqui. E aí que está o erro. Por quê? Porque se você para aqui, você toma a decisão ainda de maneira emocional. E aí você faz uma besteira que depois, lá na frente, você fala assim, putz, cara, por que eu fiz isso? Ou por que eu não parei para pensar? E aqui entra o terceiro nível de inteligência emocional. Qual que é o terceiro nível da rede de inteligência emocional? É quando, além de identificar o sentimento, você identifica por que ele está acontecendo e, o mais importante, você decide o que você vai fazer com isso que você está sentindo. Como assim, Narley? Pô, tive um sentimento, tive uma sensação, aconteceu alguma coisa ruim, tive uma sensação, falei assim, pô, cara, eu tô ansioso. Só que a maioria das pessoas para aí. Pô, eu tô ansioso. E aí nunca consegue melhorar da ansiedade. Por quê? Não vai para o terceiro nível, que é identificar qual que é a causa dessa ansiedade. Você fala assim, cara, eu tô ansioso porque tem muito conteúdo para estudar e eu tenho pouco tempo porque a prova é daqui a 5 dias. Pô, beleza, identifiquei qual que é a causa da ansiedade. Só que aí eu ainda continuo no terceiro nível e penso assim, tá, a partir de agora que eu sei que isso que eu tenho é ansiedade, o que eu faço com isso? Entendeu? O que você vai decidir fazer? Pô, cara, o que eu posso fazer? Eu posso me organizar para conseguir colocar essa matéria em dia e ter mais controle do que eu tenho que fazer cada dia? Então, se eu ler, sei lá, um capítulo por dia, eu consigo chegar até a prova e beleza, isso reduz a ansiedade. Senão, eu estou estressado porque aconteceu alguma coisa, fulano de tal gritou comigo, mas foi porque fulano de tal gritou, porque você se sentiu de... eu me senti assim. Tá, mas o que eu vou fazer com essa sensação e com esse sentimento que eu tenho? Entendeu? É aquele momento que nem o Thiago Brunet fala, você acabou de sofrer algo, você está tendo a sensação ali na hora, você respira, não sai falando, cara, não sai falando, não sai debatendo com ninguém, respira fundo, 15 segundos ali para você não tomar uma decisão. O negócio você começa a refletir e subir esses níveis de inteligência emocional. E aí no fim você decide assim, cara, o que eu vou fazer? Vou responder no mesmo nível? Ou não? Eu vou... Não, cara, não vou responder no mesmo nível, vou deixar passar e vida que segue, porque isso pode ser o melhor, pode evitar uma briga, pode evitar que alguém me dê um tiro no trânsito. Ou senão você fala assim, cara, não, eu vou responder, mas vou responder com educação, porque lá na frente o jogo pode virar, a questão do network, etc. Ou vou racionalizar e vou falar com a pessoa, meu querido, me desculpa aí, foi isso e não sei o quê, mas a gente vai resolver e tudo. Isso é inteligência emocional. No mais alto nível, entendeu? E quando você entende isso, cara, você para de dar tiro no escuro, você para de xingar as pessoas sem necessidade, você para de quebrar relacionamento, terminar com as pessoas, você para de tomar decisões ruins com base em dinheiro, decisões financeiras, tudo na sua vida começa a melhorar. É fácil, Danley? Não, não é fácil. Você tem que engolir aquela sensação, tem que respirar, racionalizar. Isso queima neurônio, cara, isso gasta energia. Cara, às vezes eu fico 2 dias quando eu tô mal, eu falo assim, cara, por que eu tô mal? Eu fico 2 dias pensando naquilo, procurando a resposta. Às vezes minha namorada fala assim, cara, você tá muito na sua, o que tá acontecendo? Eu falo assim, amor, eu tô com um problema que eu não sei o que é, eu preciso pensar sobre o que é. Aí até que eu descubro o que é e falo assim, então é isso aqui que eu uso para resolver.
Se a maioria das pessoas fizesse isso, a gente teria menos depressão, teria menos ansiedade, teria menos briga, teria menos tudo no nosso mundo, sabe? Então vocês precisam entender esses 3 níveis. O primeiro nível é perceber a sensação que todo mundo percebe. O segundo nível é entender o sentimento. Pô, o que eu estou sentindo? O terceiro nível é por que eu estou sentindo isso e qual a decisão que eu vou tomar. Quando você entendeu isso, cara, você chega no mais alto nível de inteligência emocional e você está pronto para o sucesso, porque você está pronto para lidar com qualquer adversidade. Você está pronto para lidar com qualquer problema que aparecer na sua frente de maneira racional para ter os melhores resultados possíveis. Então, a partir de agora, entende isso. Entende isso, pensa, lê. Se você está tendo problema emocional, para e estuda sobre isso. Porque a gente mais vê, né, na psiquiatria, que eu mais vi, são pessoas que às vezes precisavam de uma conversa, e depois de ter uma conversa comigo, conversa essa que às vezes demorava 1, 2 horas, mas o paciente ia falando, chegava no nível 2, que ele sabia o que ele estava tendo, só que ele não sabia o que ele tinha que fazer. Às vezes ele não identificava o porquê daquilo. E aí não saía, só que aí ele sentava comigo, ele conversava comigo e eu falava, olha, o seu ponto é isso, isso e isso. Eu acredito que se você fizer isso, isso e isso, vai te ajudar. A pessoa sai da consulta e fala, caraca, eu achei que eu nunca ia mudar. Eu achei que essa consulta aqui, eu ia vir só para mais uma consulta, mas, cara, foi sensacional. Foi a melhor consulta que eu já fiz. Então, assim, isso eu só puxei um pouco a sardinha para o meu lado da medicina, mas pensando em qualquer área que você tiver, seja negócio, seja finanças, relacionamento, para qualquer área, inteligência emocional é crucial. Então é essa conversa que eu deixo aqui com vocês. Quem gostou, deixa o like aí, comenta. Você já teve algum problema emocional, cara? Você tomou decisões ruins? Qual? Confessa pra gente em qual nível que você está de inteligência emocional. Eu quero saber. Então é isso, galera. Falou.